Silvio, primeiro, É. obrigada, não é mesmo? Adorei o convite, achei super legal a sua ideia. Legal. Eu comecei com a Casa do Texto em 2008, né? Eu trabalhava como assessora de imprensa, mas eu confesso que eu nunca gostei muito de ambientes corporativos, assim, sabe? Essa coisa de É. horário de entrar, horário de sair. Começou a me dar um pouco de agonia. E aí eu era assessora de imprensa da São Paulo Turismo, umas coisas não estavam tão legais assim. Eu saí e fiquei naquela de, e agora o que eu faço? Mas eu fazia freela, fazendo conteúdo para site e alguns textos. Eu sempre gostei de escrever, né? E começou a ter demanda. E um dia um amigo da minha mãe, que a minha mãe começou a ficar meio desesperada, né? Meu Deus, minha filha saiu da empresa que ela trabalhava. Um amigo da minha mãe me procurou. Ele tem um escritório de advogado muito grande aqui em São Paulo e ele queria que eu escrevesse um manifesto a partir de uma ação em que ele estava trabalhando, com a qual ele estava trabalhando. E ele disse: Olha, eu quero muito que você faça, mas para isso eu preciso que você tenha uma empresa formada. Cara, em 10 dias eu abri a empresa, montei o site, fiz cartão, cheguei assim, plena, sabe? Tipo, você cria uma empresa formada, você tem empresa, aí participei da reunião, a reunião era com o cliente dele, né? E foi super legal. Comecei a fazer esses textos e tal, e uma coisa que eu sempre saquei, assim, logo de começo, porque eu já tinha trabalhado muito como freelancer, mas era que a minha empresa tinha que estar todo dia na rua, sabe? Todo dia alguém tinha que conhecer a minha empresa, alguém que nunca tinha visto antes, né? Isso foi uma coisa que eu entendi logo. Mas nunca tive empresa, né, amigo? Eu fazia muita coisa, mas empresa mesmo eu nunca tive. E aí eu me lembro quando eu comecei a prospectar mesmo, eu fui numa reunião que era para fazer uma revista de condomínio, uma coisa assim. E aí eu não sabia o que fazer direito, né? Então cheguei lá e o cara falou, um oriental, sabe? Falou assim: "Então, me fala, a sua empresa ela é capaz de fazer essa revista?" E eu disse: "É capaz, sim." Aí ele falou, ele também não sabia muito bem o que falar, né? Ele falou: "Ah, então tá bom, obrigado." Eu falei: "De nada." E fui embora. E ficou a lição zero. Marta, se você quer ter uma empresa, tem que aprender a fazer isso. E foi aí que eu fui atrás de curso de gestão, procurei Sebrae, tive a sorte de de ser selecionada pelo 10 mil mulheres, né, para fazer um curso de gestão na GV, fui fazer treinamento de venda, enfim, Que comecei a legal. estudar para me tornar empreendedora. Que legal, mas quer dizer, já se passaram 12 anos, né? 2008, 12 anos, 2020, agora faz Em 12 dezembro a anos, né? gente faz em dezembro a gente faz 12 anos, é tipo 12 anos. presente de Natal. Essa questão de quando a gente passa a empreender e que a gente assume desafios sem saber se vai conseguir entregar e depois percebe que dá para entregar, né? A nossa experiência é que acaba dando, impulsionando Caramba, a nossa atividade, né? Essa vontade de querer cada vez é, mais que dê certo, enfim. Por falar em é. desafios, Martinha, queria que você contasse para a gente aí quais foram os desafios, se você teve desafio nesses 12 anos, e quais são Não, aqueles. imagina. Eu queria saber aqueles que mais te tirou do eixo e que fez você pensar de uma maneira diferente, sem pensar em desistir da Casa do Texto. Olha, algumas coisas, duas coisas marcaram bastante assim a trajetória da casa, né? A primeira foi o nosso primeiro grande cliente. Nosso não, meu, porque Casa do Texto era eu em casa fazendo texto. O lance era esse, né? É, com o tempo eu passei a querer ter equipe e tudo, mas no começo era isso. E aí um grande banco estatal me ligou querendo um projeto de comunicação interna. Eu até achei engraçado, né? Achei que era uma pegadinha, assim, tipo, como assim? Mas fui. E eles, lógico, estavam esperando por uma empresa e não por uma
profissional, uma pessoa, né? Mas, Silvio, eu confesso que eu cheguei lá e com como se eu tivesse um monte de gente trabalhando, sabe? Então, quando eu atendia o telefone, eu atendia com uma voz disfarçada. Falava assim, ai, só um minuto, a Marta já vai atender. Bom, eu tive um problema aí de precificação, porque eu estava preparada para cobrar pelo meu trabalho e não pelo trabalho de uma equipe. Então, eu fiquei 2 anos com eles, foram 2 anos de muito aprendizado, principalmente em relação a isso, né? Porque aí eu realmente tive que contratar uma equipe, tive que ter gente trabalhando comigo e eu parei de tirar dinheiro para mim. Então, esse foi um problema sério. E o segundo problema que eu tive foi quando eu tinha um contrato, depois de muito tempo já, eu tinha um contrato grande com uma outra empresa e eu parei de receber. Eles tiveram um problema de caixa, eu parei de receber, fiquei 5 meses trabalhando, o meu caixa também foi zerando, essa empresa representava muito do meu faturamento, e eu tive que recorrer aos bancos de supetão. E aí eu aprendi a importância do planejamento financeiro, né? Olhe para o seu DRE porque ele te dá uma visão de futuro. Não olhe para o fluxo de caixa, olhe para o seu DRE. Mas, cara, até aprender isso, vixe, foi muito chute que eu levei. Mas tudo bem. Aprendeu o que é DRE, né? Tem muita Aprendi. gente que ainda não sabe ainda, tá? Tentando descobrir o que é isso. Martim, Ah, você já entendi. pensou, nesses 12 anos, você já pensou em desistir? Desistir. Bom, acho que eu ia ser injusta se dissesse que não. Eu já pensei sim em desistir, né? Algumas vezes, mas foi rápido, sabe? Aquele dia que você fala, puta, para mim chega, para mim já deu. Eu recebi alguns convites de empresas, né, para trabalhar na área de comunicação, e aí te dá uma coçadinha assim, você fala, quer saber? Chega disso, eu vou para o mundo corporativo. Mas é um bichinho, né? Uhum. Empreendedorismo é um bichinho que pica, não é É. assim. Se eu for pensar, eu sou uma empreendedora desde a minha adolescência. Uhum. Entendeu? Eu fazia bala e brigadeiro para vender na escola, que eu não era por nada, era que eu queria ter meu dinheiro, só isso. Entendeu? Então, Que desde legal. sempre. Tinha um amigo meu que falava que empreendedorismo não é autoemprego, né? Tem muita gente que sai para empreender e acha que é um emprego, não é um emprego, né? Ele é muito além É. do que o emprego, né? Muito além. E é muito legal quando você tem uma equipe e você vê as pessoas fazendo planos para a empresa, as pessoas fazendo planos pessoais, pensando na empresa também. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo, te dá um senso de responsabilidade grande, né? Você fala, ah, eu não posso desistir simplesmente disso. Agora, eu muitas vezes pensei e venho amadurecendo em fazer o meu negócio se transformar, não em desistir, em parar nem nada, mas eu acho que a gente tem que estar sempre com um olhar para o mercado e também dentro da empresa, né? Reavaliando o propósito, sabe? Reavaliando os valores e com esse olhar mesmo para o mercado. Então, hoje, a Casa do Texto não é mais a mesma de quando começou, definitivamente. E eu acho que depois de todo esse período que a gente está vivendo, né? Aqui a gente está trabalhando pra caramba, muita prospecção e alguns novos negócios entrando, mas a gente está aproveitando também o tempo para refletir sobre o próprio negócio, sabe? O que a gente espera da empresa e o que o mercado pode esperar da gente também.
Legal. E aproveitando que você tocou nesse assunto, quais são os seus projetos para o futuro? Eu digo aí que o futuro próximo é daqui a 3 meses, né? Porque a gente vai encarar um mercado completamente diferente. E quais são os seus Uhum. projetos? Como é que você está encarando essas mudanças que essa crise está provocando nas empresas, nas pessoas, na forma como a gente consome informação, consome produto, compra, né, as Uhum. coisas, né? Como a gente está sendo mais Uhum. criterioso. A gente está olhando a fichinha, nós estamos olhando, começamos a olhar a notinha fiscal do mercado para saber tudo aquilo que a gente comprou se está sendo entregue, né? Coisas que a gente às vezes comprava no Exatamente. mercado e perdia a nota fiscal, você nem sabe onde estava a nota fiscal. Agora tem que olhar a nota fiscal para saber se está certa a entrega, Para né? conferir. Uma mudança tão simples, mas que representa muito. Como é que você está encarando É, essas mudanças e como vai ser a Casa do Texto daqui a 3 meses? daqui a 3 meses, que é rápido, né? Quando você pensa no mundo do empreendedorismo, 3 meses é um tiro. Mas, Silvio, assim, tem empresas que nos procuram querendo entrar para o mundo digital, porque, enfim, agora as coisas acontecem virtualmente, né? Não é da noite para o dia que a empresa entra na internet e as coisas começam a acontecer. Nunca foi, agora não é diferente, né? Embora todo mundo esteja no mundo virtual, as empresas têm que conquistar o seu espaço lá dentro. Conteúdo é importante para isso? É sim. Não é importante, é crucial. Sem ele, não tem o que acontecer, né? A gente vai continuar prospectando, mas a gente está muito preocupado também com que a empresa ela reveja o seu modelo de ação. Porque se a empresa quer comunicar, ela precisa ter ela própria conteúdo, né? Não adianta a gente ficar só dizendo o que todo mundo diz, replicando o que já tem no mercado. Então, a gente agora batalha para que as empresas reconheçam a sua própria história e enxerguem ali os elementos que são importantes para diferenciá-la no mercado. A gente tem cada vez mais procurado atuar com estratégia de comunicação e ampliado o mercado. O mercado não é só dos clientes, né? O mercado é o mercado interno, é o que está dentro da empresa. O primeiro defensor da empresa tem que ser o seu colaborador. Se o colaborador não acredita na marca, cara, não coloque a culpa no mercado se der errado, né? Então, a gente tem voltado um pouco esse olhar para dentro da empresa também, ajudado o empresário a voltar esse olhar para dentro da empresa. Então, essas são duas coisas que a gente tem feito. Mostrado para o empresário que sim, conteúdo é crucial nessa fase, na verdade sempre foi, né? On, offline, tanto faz. Ajudado ele a encontrar a sua história, mas principalmente fazendo isso reverberar dentro da empresa. Que legal, quer dizer, começar de dentro para fora, né? Exatamente, é Isso isso é mesmo, fundamental. é isso Martim, mesmo. uma coisa que eu aprendi contigo nesses anos que que a gente se conhece, que acho que já vai uns 5 anos, pelo menos. Eu Eu acho que vai para mais mais o que isso, tempo. acho que mais. Então, a projeção tem 7, então é uns 6 anos, pelo menos. Com certeza. Uma coisa que você me falava é que você precisava saber qual é a voz das empresas nas redes sociais, no mercado. E Uhum. essa busca por essa identidade, né, que a gente às vezes tem uma É, dificuldade tremenda de estabelecer uma espinha dorsal na nossa comunicação, né? Não adianta comunicar só por exatamente. comunicar, você tem que ter conteúdo, É, tem que ter, não pode ser superficial, tem que ter realmente que aquilo que você está comunicando esteja presente no DNA da empresa, né? A gente fala muito de DNA, né? isso. Mas eu percebo que as marcas ainda têm uma dificuldade de estabelecer de conversar, né? Ela não É, conversa, né? a fala da empresa tem que ser legítima, né, Silvio? Uhum. Se ela não é legítima, se ela não é verdadeira, rapidamente o mercado identifica. Está cheio de exemplo. Eu nem vou citar, mas está Eu cheio de sei. exemplo disso, né? De histórias que não são verdadeiras. Legal. E eu sempre falo que
E aí, beleza, até o boa tarde, como vai? Tem um campo vasto para se trabalhar. A empresa precisa entender como ela quer atuar, que É, história ela quer contar e como ela quer contar essa história. Isso é a voz da empresa. Não quer dizer que você não se adapte a cada público, mas a é. sua comunicação tem, a sua argumentação tem que ser legítima. Legal. E qual é a voz da Casa do Texto? A Casa do Texto é informal, em primeiro lugar, né? Aqui a gente tem alguns embates, às vezes, com o pessoal da área administrativa, que é normalmente mais tradicional e mais formal, você sabe de quem eu estou falando, mas a Casa do Texto é basicamente informal. E a Casa do Texto é absolutamente transparente, né? E isso é de dentro para fora. A nossa equipe sabe tudo o que está acontecendo dentro da empresa, quem a gente prospecta, por que diz sim, por que diz não, enfim, entende por que as coisas acontecem como acontecem. E isso também a gente tem orgulho é uma palavra péssima, né? Mas, enfim, a gente gosta de passar isso para o cliente. Nem sempre as coisas são maravilhosas como a gente quer que sejam, né? Mas o cliente tem que ser o primeiro a saber se alguma coisa dá errado. Então, a gente preza por essas coisas, por transparência, por verdade, por objetividade. Eu falo pra caramba, mas eu sempre digo que primeiro é o verbo, né? Então, o que você quer dizer? Diz logo, certo? Não fica enrolando. A gente tem um termo que a gente usa lá dentro da casa, que é o enrobol. Às vezes eu pego um projeto e começo a perceber que a pessoa, o nosso colaborador, ou não entendeu muito bem o projeto, ou não soube se aprofundar no briefing, porque é fácil perceber, sabe? Quando começa a colocar um monte de coisa que não diz nada, você fala, cara, tem uma bola aqui, que é o enrobol, né? Tem uma bola aqui rolando pelo campo inteiro. Vamos deixar tudo mais objetivo? Comunicação tem que ser objetiva, né, Silvio? Que bom, Tem que que bom. ter tem que ser objetivo e tem que ter um objetivo, porque senão é bate-papo. A É gente adora verdade. bater papo, mas o cliente precisa de um resultado. Legal. Você falou que, em princípio, é o verbo. Eu lembrei que eu vi nas redes sociais de um amigo dizendo que a comunicação é tão importante que Deus começou o mundo falando: faça-se a luz. Então, É isso dada a mesmo. importância da comunicação, da importância do verbo, né? É isso mesmo. Eu coloquei umas dicas de redação, né, nas redes sociais agora, a gente está fazendo uma dica por dia, e aí, e aí eu falo isso. Pô, se primeiro era o verbo, então usa o verbo, né? Para de dizer não sei o que foi feito por não sei o que lá, elaborado, não sei quem fez. Pronto, tá ótimo. Né, e num mundo que nós É isso estamos que a gente vivendo de tanto fake news, tanta informação, né, que nos chega de tudo quanto é lado, né, das redes Uhum. sociais, televisão, as marcas elas têm que ter um compromisso com essa informação, né? Então, na hora que ela É perceber que ela tem verdade. uma voz, ela explorar isso de uma maneira que realmente se conecte com teus consumidores, com o teu público, né? Seja interno, seja externo, porque Uhum. se não tiver esse diferencial da transparência, da objetividade, você vai cair numa vala comum, né? A gente diz para os clientes que às vezes a gente não entrega o que o cliente quer, mas a gente entrega o que o cliente precisa.